Recebendo hoje a doutora Camila D'Agostin Jeremias, oncologista, e a gente vai falar sobre prevenção, exames, cuidados, tratamentos para o câncer de mama nesse mês tão importante, né, Aline Silva? Tão importante, nós já fazemos uma referência ontem dos dados nos mostrando um aumento das mulheres pelo diagnóstico, pelos espaços de saúde durante o mês de outubro. E por isso que também o Grupo Independente faz toda uma mobilização, chama seus parceiros como o CRON, para falar sobre isso no mês de outubro. Doutora, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Aline, bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutora, quando a gente fala do médico oncologista, Moisés, a gente tem um pouco assim de medo, né? Porque se a gente chegar no médico oncologista, é porque talvez a gente tenha um diagnóstico que não é aquilo que a gente espera. No entanto, eu tenho ouvido uma frase muito frequente nesse mês de outubro, que é: o diagnóstico ele é importante, ele nos mostra que o câncer de mama é super tratável, um dos mais tratáveis. Não é esse pânico, esse pavor todo que a gente tinha no passado. É por aí? Com certeza, Aline. Cada vez mais na oncologia a gente está falando na cronização das doenças. Assim como pressão alta, diabetes, a gente consegue cronificar uma doença, na oncologia também, com os avanços todos nos tratamentos, os tratamentos menos invasivos, que o paciente tem menos efeito colateral, consegue manter as suas atividades habituais na vida, isso faz com que a gente permaneça vivendo bem por um período longo de tempo. Então, esse também é um dos objetivos desse mês. Quando a gente fala no Outubro Rosa, da prevenção do câncer de mama, também é para a gente desmistificar tudo isso, desmistificar sobre a doença e falar sobre o câncer de mama também é importante. Importante, né, Aline? E, doutora Camila, a gente falar um pouquinho sobre os períodos de tratamento, como é que eles se dão, e daí vai depender também do estágio da doença. Vamos supor que a determinada pessoa vai lá, mulher vai lá, faz o exame e ela é diagnosticada com câncer de mama, mas num estágio muito inicial. Como é que se dá esse tratamento? É de caso a caso, de mulher a mulher? Como é que se dá esse processo? O que a gente mais busca com essa campanha e falando sobre prevenção e rastreamento, que é esse diagnóstico tão inicial, é justamente isso, que a gente consiga diagnosticar numa fase em que a doença já esteja instalada, mas que a gente não tenha grandes sintomas relacionados a ela. E aí é o principal ponto, é o momento em que a gente tem as maiores chances de cura. Mas atualmente no câncer de mama, em especial, a gente não fala numa doença única. Nós precisamos personalizar os tratamentos. Cada mulher vai ser tratada de uma forma diferente, porque cada doença é diferente. Ainda que a gente fale sobre câncer de mama de uma maneira global, a gente já compreende mecanismos diferentes da doença. Alguns subtipos vão ser um pouquinho mais agressivos e dessa forma a gente vai precisar de um tratamento um pouco mais intensivo. Outros vão ser menos agressivos e existem casos, inclusive, que a gente pode poupar as mulheres de quimioterapia. Isso é uma realidade atualmente. Algumas mulheres podem precisar de quimioterapia antes da cirurgia, outras vão precisar de quimioterapia depois e algumas sequer vão precisar de químio. Então, atualmente, na oncologia mamária, a gente fala sobre personalização de tratamento. Cada mulher vai receber um tratamento específico para o seu caso e para ela mesmo, não só relacionada ao tipo de tumor, mas também ao estado de saúde, à idade de cada paciente. Todos esses parâmetros são importantes na decisão do tratamento. E é tudo isso, doutora, que pode levar uma mulher com diagnóstico e durante o tratamento a ter o seu estilo de vida, a sua carreira, a sua profissão, a sua jornada mantida ou pelo menos modificada muito pouco, porque eu penso que isso também deve ser algo que mexe muito com a mulher, com a chegada do diagnóstico, pensar em mudar meu corpo, em mudar o meu ambiente de trabalho, a forma que eu venho lidando com a minha jornada, né? Com filho, com carreira. Tudo isso faz com que essa jornada fique mais facilitada?
Com certeza, é o que a gente busca, né? Esses tratamentos cada vez mais personalizados nos permitem que a gente tenha resultados mais efetivos, mais eficazes e com menor interferência nas atividades de vida. Então, muitas mulheres continuam mantendo os seus trabalhos, continuam as suas atividades de vida independente do diagnóstico. Isso é super importante, porque justamente é um período que a gente já tem toda o baque do próprio diagnóstico e essa interferência na vida social, na vida familiar, também é muito ruim. Isso causa uma dificuldade muito maior na aceitação das mulheres. E essas terapias cada vez mais personalizadas que a gente tem, resultados muito bons e menos efeitos adversos, permitem com que a gente consiga esses resultados. Acho que é muito importante também, a impressão que a gente tem às vezes é que a mulher ela tenta blindar a família, né? Blindar os filhos, blindar o marido, blindar a mãe, amigos. Importante que todo mundo participe desse processo, para deixá-la mais forte nesse momento. Com certeza, a rede de apoio é essencial. Sem isso é muito difícil de a gente superar tudo isso, porque, de novo, assim como a Aline comentou no início, o baque do diagnóstico, quando a gente recebe a notícia, já é muito impactante. E a partir desse momento, a gente sabe que a gente não vê uma grande perspectiva futura, a gente não consegue traçar planos futuros, isso é inerente ao próprio diagnóstico, a gente não pode excluir dessa forma o diagnóstico de câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer. Mas a partir do momento que a gente tem essa rede de apoio formada, tudo se torna mais simples. A gente consegue perceber que vão ser alguns meses, né, de tratamento, por vezes anos, mas que a gente consegue ter esse respaldo e esse fortalecimento, se torna mais fácil essa trajetória, com toda certeza. Uma frase que vem em seguida, doutora, todas as vezes que a gente usa a expressão outubro rosa, a gente já fala do diagnóstico precoce. E aqui a gente faz todo um exercício, né, para falar que as mulheres levem a sério ali os seus exames, a consulta no médico, que seja anual. Quando a gente fala do diagnóstico precoce, que torna, então, o câncer mais tratável, do que a gente está falando, assim, de que momento que é esse precoce? Porque eu acho a palavra precoce é quase como alimentação saudável, às vezes fica amplo, a gente não sabe se na nossa rotina a gente está fazendo certo. Então, do que a gente está falando? O diagnóstico precoce a gente enfatiza especialmente na realização dos exames de rotina. Assim como se preconiza para homens, né, a realização de exames de rotina em relação ao câncer de próstata, para as mulheres, e é esse o objetivo do Outubro Rosa, é essa informação em relação aos exames de rotina de prevenção. Quais são esses? Que são os exames ditos de rastreamento. Na população em geral, na maioria das mulheres, a realização da mamografia, uma vez por ano, todos os anos a partir dos 40 anos. Esse é o principal exame, é o exame que reduziu a mortalidade pelo câncer de mama. Antes disso, outros exames podem ser necessários, sem dúvidas. E é esse o momento que a gente fala tanto sobre o autocuidado e sobre a percepção da mulher em se conhecer. O autoexame é importante, com certeza, não substitui a mamografia e nenhum outro exame, mas ele faz com que permita que a mulher, se conhecendo, perceba algum nódulo, alguma alteração na sua mama e, a partir disso, busque ajuda. Existem outras populações de mulheres também que a gente pode iniciar esses exames um pouquinho mais precoce, antes mesmo dos 40 anos, que são aquele grupo de mulheres que tem uma história familiar muito positiva para câncer de mama, ou seja, vários familiares que tiveram esse diagnóstico, especialmente em idade jovem, ou mulheres justamente que perceberam alterações nas suas mamas. E por vezes a gente associa outros exames, não só a mamografia. Mas, via de regra, é a mamografia a partir dos 40 anos. Nós estamos entrevistando aqui a doutora Camila D'Agostin Jeremias, do CRON. A gente está falando sobre prevenção, exames, cuidados e tratamentos para o câncer de mama. Acho que ontem, né, Aline, a gente questionou, e daí a gente recebeu duas profissionais da rede pública aqui do Vale do Taquari, de Estrela. De Estrela. E a gente falava que alguns exames já começam a ser realizados a partir dos
25 anos, é isso? Exatamente. É justamente Esse seria o ideal? Não, é justamente nesse grupo de mulheres que pode ter um risco maior. Então, especialmente são mulheres que têm essa história familiar Da mais mãe, positiva. Exatamente. Nesse grupo, especialmente quando passa em consulta com um especialista, um mastologista, um ginecologista, a gente faz um cálculo de risco. E nesse cálculo de risco, a gente estima a idade que a gente deve iniciar esses exames. Por vezes, sim, existe algum grupo de mulheres que a gente vai iniciar, por exemplo, o rastreamento com ressonância a partir dos 25 anos. Porque a mamografia, feita em idades muito precoces, ela tem uma grande limitação em função da densidade da mama. Então, nesse grupo, a gente lança mão de outros exames, ressonância, ecografia de mamas. Mas é justamente nessa população de mais alto risco que não são todas as mulheres. É uma minoria e esse cálculo é estimado a partir de realmente vários parâmetros que a gente avalia na consulta. Doutora, popularmente a gente ouve a frase, nossa, quantas pessoas diagnosticadas, quantas pessoas com câncer, parece que está aumentando, pessoas próximas da gente no trabalho, né, no contexto da família tem esse diagnóstico. Isso é popular mesmo? É um mito essa sensação de que aumentou o diagnóstico? Ou é algo positivo porque as pessoas estão precocemente tendo esse diagnóstico? Nós temos esses dois pontos. O fato é que a gente diagnostica mais, porque que bom a gente está conseguindo fazer. A gente tem uma maior gama de exames, né, que nos permitem esse diagnóstico, mas todos os estudos e os dados nos levam a crer que a gente está tendo um aumento muito grande do número de casos de cânceres e de cânceres de uma maneira geral. E muito relacionado aos nossos hábitos de vida. Ainda que a gente fale muito, especialmente sobre o câncer de mama, que a gente tem essa história familiar e pode ter essa relação com fatores hereditários, a imensa maioria dos casos são tumores diagnosticados esporádicos, ou seja, a gente não consegue associar com esse fator hereditário. E muitos dos casos a gente tem relação com os hábitos que a gente adota ao longo de toda a nossa vida. E é por isso que a gente enfatiza tanto sobre a importância da prática de exercício físico, da alimentação saudável, justamente porque esses são os fatores que a gente pode modificar ao longo da nossa vida e prevenir câncer e tantas outras doenças. Mas as estimativas é que, em alguns anos, o número de casos de câncer supera inclusive, de doenças cardiovasculares, que atualmente é o mais frequente. Claro. E daí se deve muito ao hábito alimentar e de comportamento da não atividade física. Essa seria a maneira, porque seria a minha próxima pergunta, de prevenção. Buscar ter os exames de rotina em dia, né? O próprio nome diz, é de rotina, mas às vezes a gente acaba, enfim, flexibilizando essas datas. E isso tudo, a alimentação saudável, que eu brinco aqui, que eu acho amplo, né? Assim, o que é saudável no meu dia a dia? E a atividade física seria, assim, a forma de pensar, olha, tenho 30 e poucos anos, estou ouvindo essa entrevista, vou fazer a virada de chave, vou cuidar da minha saúde para tentar prevenir um câncer, seria esse o caminho? Com certeza. Esses são os hábitos que a gente consegue modificar. Os fatores de risco que são os modificáveis. Então, evitar o tabagismo, ou seja, não fumar, evitar etilismo, evitar o consumo de bebida alcoólica, ou pelo menos reduzi-las. A prática de exercício físico, pelo menos 30 minutos por dia, 5 dias na semana. Uma atividade física moderada. Por vezes a gente vai adaptar para a nossa realidade, com certeza, então nem todos. O importante é não ficar parado, é se movimentar. E a alimentação. A alimentação é essencial, não só para a prevenção de câncer, quanto para tantas outras doenças que a gente tem hoje em dia uma incidência alta. Então, aumentar o consumo de frutas, verduras, evitar alimentos condimentados, né, ultraprocessados, isso tudo é essencial para essa prevenção. Muito bem, Moisés. Acho que é a segunda profissional que passa aqui e nos diz que é 30 minutos por dia, todos os dias da semana, 5 dias por semana, né? Porque aqui todas as vezes, doutora, que a gente fala de atividade física, nós, não só os apresentadores desse programa, mas muitas pessoas, e deve ser uma rotina também no teu consultório, a gente cria algumas desculpas e acredita e vai passando o tempo e a gente vai falando das desculpas e acreditando nelas, né? E não é por aí, viu? Vamos procrastinando. Vamos levando adiante. E o pessoal vem nos esburacando
esbufeteando aqui, né? Mas, viu só, vem dizendo que é possível. Doutora, o diagnóstico de câncer que tem se percebido, então, através de estudos que está aumentando, ele é num adulto jovem ou em que faixa etária? Todo tipo de câncer ele é mais comum, com algumas raras exceções, mas de uma maneira geral é mais comum a partir do momento em que a gente vai envelhecendo. Isso pelo mecanismo de composição do tumor, né? E a partir do momento que as células vão adquirindo mutações ao longo da nossa vida, a gente tem esse aumento de incidência. Então, é muito mais frequente nós temos diagnósticos de cânceres a partir, né, do momento em que a gente vai envelhecendo. Mas a gente tem sim, e isso é importante, nós temos casos de cânceres em pessoas mais jovens também. Por exemplo, câncer de mama, a gente fala da realização da mamografia a partir dos 40, mas não que não possa ser diagnosticado anteriormente. E é esse o momento que a gente precisa se conhecer e perceber essas alterações. E a gente tem uma série de casos de câncer de mama em mulheres, em meninas mais jovens. Em geral, tendem a ser tumores mais agressivos, que crescem mais rapidamente, mas que, de novo, a gente tem tratamentos muito efetivos atualmente, né? Câncer volta, doutora? Ou essa expressão não é a correta? Pode recidivar, sim. Quem já teve um diagnóstico de câncer sempre vai ter um risco mais aumentado do que da população em geral. Mas atualmente a gente faz um acompanhamento muito rigoroso depois do diagnóstico. E é justamente esse período que a gente chama realmente de acompanhamento é importante. Os pacientes realizam exames de imagem, dependendo do caso, a cada 6 meses. Depois a gente espaça um pouquinho mais. Mas esses exames do período de acompanhamento são importantes para que, se a gente tiver uma recidiva, a gente possa diagnosticá-lo o mais precoce possível. Mas não é uma regra. Não é uma regra. A gente não fala muito sobre isso, Aline, e é um assunto que a gente deveria falar mais, mas existe câncer de mama em homem? Existe, Moisés. É uma minoria, cerca de 1% dos casos, bem raro, cerca de 1% dos casos são em homens. Para homens, a gente não tem nenhuma indicação de exames de rastreamento, assim como a gente tem para as mulheres da realização de mamografia. Portanto, em geral, os homens acabam eles mesmos percebendo essas alterações nas mamas. E aí que é importante também buscar auxílio. Por vezes os homens são um pouquinho mais resistentes, percebem alguma alteração na mama e ficam um pouquinho mais resistentes em buscar auxílio. Mas pode sim, a gente tem diagnósticos de cânceres de mamas, uma minoria em homens, mas pode acontecer. Doutora, nós queremos agradecer a sua participação e dizer que a doutora Camila vai estar conosco no Talks com você na próxima quinta-feira, lá na cidade de Bom Retiro do Sul. Lá nós vamos falar mais sobre essa pauta tão importante. A doutora Juliana e a doutora Maitícia estarão conosco nesse momento de talk show. Mas lá nós também vamos ter a oportunidade de falar mais sobre autoestima, sobre a retomada da sexualidade durante o tratamento, depois da cura, e o quão isso pode impactar as mulheres. Aqui a gente não teve a oportunidade de falar, por exemplo, da pauta ficar sem cabelo, né? E o quão isso pode impactar a jornada das mulheres. Mas isso nós vamos falar na próxima quinta, a partir das 8 horas, lá na Salva. E para quem não estiver lá, 8 horas com imagem através do nosso Facebook. Exatamente. Eu agradeço muito o convite de vocês. É sempre muito bom a gente estar aqui falando sobre isso. E a minha mensagem final, Aline, em alguns minutinhos realmente, a gente precisa falar sobre a prevenção do câncer de mama e também sobre a vida que existe, tanto durante o tratamento quanto as perspectivas futuras depois do diagnóstico. Então, um bom outubro rosa para todas as mulheres. Muito obrigada. Nos vemos lá na quinta.